Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do CROSP Entrevista. Em pauta hoje, traumas dentais. Quem vai responder todas as dúvidas sobre o assunto é o Dr. Celso Caldeira, ele que é professor associado da disciplina de endodontia da Faculdade de Odontologia da USP. Professor, primeiramente, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio do CROSP. A primeira pergunta é sobre quais são, os traumas mais frequentes. Eu acho que temos que considerar, antes de tudo, que o trauma dental ele não só um problema de ordem específica odontológica. Hoje em dia nós temos que considerar que se de cada 4 pessoas, uma pessoa sofreu trauma dental na vida, ela é um problema mais de ordem social. E justamente em função disso, nós temos que considerar quais são esses traumas, qual a frequência desse trauma, a ocorrência desse trauma, para poder direcionar onde que nós vamos realizar o tratamento, onde tem que ser feito o tratamento mais urgencial, ou quando que nós temos que preveni-lo, de uma maneira ou de outra. Claro que nesses casos ocidentais é muito difícil falar em prevenção, doutor? Mas em outros casos, em casos mais frequentes, existe uma maneira que o cidadão pode se prevenir? Eu acho muito importante traumas? nós discutirmos isso, porque existem em determinadas faixas etárias ou tipos de atividades em que nós conseguimos realizar um tratamento preventivo. Por exemplo, dentro da escola, onde é realizada a atividade recreativa, deixar tudo preparado para não gerar uma possibilidade de acidente, ou quando você realiza uma atividade esportiva, por exemplo, colocar um protetor bucal, Sim. ou quando você tem uma atividade esportiva mesmo, saber aonde que é jogado isso, ou mesmo quando você tem os acidentes, tem muito a ver com a prevenção, o uso de capacetes em motocicletas, em skates, patins, não só o capacete como o protetor bucal também. A ideia de se utilizar também outros recursos preventivos, ou mesmo quando a gente fala do idoso, que ele caminhe em locais adequados, que se dê condições para que ele possa viver sem possibilidades de que sofra um acidente. E esse estímulo de prevenção ele tem que partir de algumas células sociais ou do profissional quando ele recebe o paciente? Eu acho que o profissional ele tem que ser o vetor desse tipo de informação, porque ele que vai dentro do seu consultório, ou dentro de uma faculdade, ou dentro de um ambulatório, gerar esse tipo de informação para o paciente, falando para ele, olha, aonde que você está vivendo? Porque a maioria dos acidentes elas acontecem dentro de casa ou dentro da escola, ou próximo da onde esse paciente, o futuro paciente vive. Então, tudo tem que ser divulgado, a gente tem que servir de vetor mesmo desse tipo de informação. E quando o trauma é inevitável, quando ele já aconteceu, Essa é a dúvida mais frequente das pessoas. Em que momento esperar, em que casos esperar? Pode deixar para amanhã, procurar um profissional ou procura um profissional imediatamente? A grande maioria dos traumas dentais, elas exigem um atendimento imediato. Tudo que você deixar para depois pode gerar ou não só um aumento da contaminação desse dente, ou de repente até algumas alterações de ordem fisiológica, a questão de formação de coágulos, de repente você tem que suturar alguma laceração que ficou do trauma, ou reposicionar um dente. Quanto mais rápido isso é feito, melhor. Existe algum sinal, algum alertinha que, opa, eu preciso ir? Porque às vezes só dá uma lascadinha, a pessoa pensa, no outro dia eu vou e tal. Existe um sinal, algum coágulo que aparece? A maioria dos casos acontecem ou fraturas que normalmente tem um envolvimento estético. Então, a própria criança, ou adolescente, o jovem, o adulto, ele avisa, ele fala, olha, eu preciso recuperar esteticamente esse dente. E normalmente isso, se é feito num atendimento rápido, não tem problema nenhum. Agora, existem situações que elas são mais urgenciais ainda, tem que ser atendido muito mais rapidamente, que é quando você, por exemplo, tem uma avulsão, o dente sai totalmente do alvéolo, isso precisa ser reposicionado, inclusive, muitas vezes até nem pelo próprio profissional, pela mãe ou responsável, ou o próprio paciente tem que reposicionar o dente no local. Então, tudo depende dessa brevidade com que o dente tem que ser
reposicionado, voltar às suas condições normais. É interessante salientar que em nem todos os casos a situação é irreversível, né? Às vezes ela é reversível e essa rapidez que é super importante para que a pessoa retome a saúde bucal. Eu diria que todos os casos existe uma enorme possibilidade de que ele seja reversível. A irreversibilidade, ou seja, a perda do dente, ela é comum talvez em situações muito específicas de alguns casos de avulsão, quando você demora para fazer o atendimento inicial, ou alguns casos de intrusão, quando o dente intrui no alvéolo dental e não é feito nenhum tipo de atendimento. Então, esses traumas que envolvem a estrutura do dente, não apenas quebrar o dente, são mais complicados e exigem um tratamento mais rápido e, normalmente, se isso é feito dentro dos primeiros momentos, a gente fala em torno de meia hora, você tem uma enorme possibilidade de mantê-lo na posição original. No caso de ser irreversível, a extensão disso seria uma prótese, doutor? Existem várias alternativas hoje em dia. Hoje em dia a gente trabalha até com novas técnicas de tratamento. Por exemplo, se você perde esse dente, evidentemente que você pode recuperá-lo através de uma prótese ou através do implante, dependendo da faixa etária. Isso é muito importante, porque muitas vezes o paciente numa faixa etária de 7, 8, 9, 10 anos de idade já tem o dente permanente. E assim mesmo ele perde esse dente, muitas vezes ele não pode colocar um implante nesse primeiro momento. Então tem que ser colocado alguma coisa provisória para depois fazer o tratamento definitivo. Então é muita coisa envolvida dependendo da faixa etária e da brevidade do tratamento que é oferecido para esse paciente. Para terminar, a gente estava conversando justamente sobre isso, né? O tema é bastante abrangente, a orientação do profissional, doutor, é que o paciente procure saber com o seu dentista, né, como se prevenir, como cuidar do dente em caso de trauma e o profissional tem esse papel, né? Não só fazer o atendimento preventivo, né, as cáries, as coisas mais comuns que se faz no consultório, mas também de trocar uma ideia sobre o que realmente é importante nesse caso de trauma. Exatamente. Eu acho que o mais importante nessa nossa conversa é deixar claro que o profissional precisa avisar o paciente, né, ou colocar essa informação de que existe possibilidade de tratamento para todos os tipos de trauma dental. E quanto mais rápido isso for feito, melhor será o sucesso, né, dessa terapia que a gente vai propor para esse paciente. Doutor, obrigada pela sua participação no CROSP Entrevista. Eu conversei com o Dr. Celso Caldeira, ele que é especialista em trauma dental. Se você tiver dúvidas ou sugestões, o endereço está no seu vídeo para você mandar as suas perguntas aqui para o CROSP Entrevista e participar desse momento que é entre o paciente e o dentista. Até a próxima!